Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra. Vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam. A gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é domingo, 3 de agosto de 2025 e o cenário global continua bem agitado. Para dar uma geral rápida, tivemos novos ultimatos na guerra da Ucrânia, a crise humanitária em Gaza nossa piorou dramaticamente, um governo paralelo surgiu no Sudão, tensões também levaram a um cessar-fogo ali na fronteira Tailândia-Camboja e os Estados Unidos mexeram de novo nas tarifas comerciais, impactando vários parceiros. Vamos mergulhar nesses pontos. Olha só, começando pela Ucrânia. O presidente Trump deu um prazo bem apertado, coisa de 10 a 12 dias, para a Rússia aceitar um acordo de paz. A ameaça é de mais sanções pesadas e dessa vez mirando até parceiros comerciais dos russos. A Ucrânia, claro, elogiou a pressão enquanto a Rússia criticou e pareceu desdenhar. Como a gente lê isso? Olha, essa tática de prazos curtos e a ameaça do que eles chamam de tarifas secundárias, quer dizer, penalizar outros países que negociam com a Rússia, indica uma postura americana bem mais agressiva, né? Pode ser uma tentativa de forçar uma resolução rápida, ou talvez só de projetar uma imagem de força, de ação decisiva. O risco, claro, é escalar as tensões econômicas globais e até afastar parceiros que podem ser pegos nesse fogo cruzado, sabe? Entendi. E a situação no terreno também não está nada calma. Pelo contrário, né? A troca de ataques parece ter se intensificado bastante. Exatamente. Vimos ataques russos significativos com drones e mísseis contra cidades ucranianas, especialmente Kiev. Isso deixou mortos e feridos entre o fim de julho e agora início de agosto. A Ucrânia, por sua vez, respondeu intensificando os ataques com drones contra a infraestrutura dentro da Rússia. O foco foi em refinarias, depósitos de combustível, inclusive atingiram instalações na região de Sochi. Uma escalada clara, cada lado tentando minar a capacidade econômica e militar do outro. Mudando o foco agora para o Oriente Médio, os relatos que chegam de Gaza são, de partir o coração. Fala-se em fome generalizada, centenas de palestinos teriam morrido tentando conseguir comida, muitos perto de locais de distribuição de ajuda ligados a uma nova e controversa Fundação Humanitária de Gaza. E essa fundação tem apoio dos Estados Unidos e de Israel. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, está soando alarme sobre a desnutrição infantil. Pois é, e a situação da ajuda humanitária é muito complexa. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRW, acusa essa nova fundação de ter motivações políticas e, pior, de, na prática, estar agravando a situação da fome. Isso, somado aos relatos de mortes durante a busca por comida, sugere uma politização muito, muito perigosa da ajuda humanitária. Enquanto isso, as negociações por um cessar-fogo continuam totalmente travadas, né? O Hamas exige o fim completo da guerra e a retirada israelense. Israel não abre mão de desarmar o Hamas. E nesse cenário todo, a França reconheceu o Estado da Palestina. Um gesto simbólico importante, claro, mas que gerou críticas bem duras de Israel e também dos Estados Unidos. Agora, olhando para a África, a situação no Sudão parece se agravar ainda mais com o anúncio de um governo paralelo pelas forças de apoio rápido. Isso basicamente racha o país. Pois é, esse anúncio aprofunda muito a guerra civil, transforma o conflito também numa disputa aberta por quem é o governo legítimo, sabe? Aumenta demais o risco de uma fragmentação de fato do país. O governo, que é reconhecido internacionalmente, e a União Africana, claro, condenaram na hora essa iniciativa. E por trás disso tudo, a crise humanitária é, descomunal. São 12 milhões de pessoas deslocadas, fome se alastrando, surtos de cólera, infraestrutura básica destruída. Terrível. E a ajuda internacional não está chegando na medida necessária, certo? Parece que falta muito dinheiro. Nem de longe. As operações de ajuda humanitária estão com um financiamento desesperadamente baixo. Receberam menos de 25%, um quarto do que seria necessário para lidar com a escala dessa crise toda. É uma situação catastrófica com pouquíssimos recursos para tentar mitigar, infelizmente. Falando em conflitos regionais que parecem ter alguma resolução, pelo menos temporária, tivemos também um cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, né? Isso depois de confrontos na fronteira que causaram mortes e deslocaram milhares.
Parece que os Estados Unidos tiveram um papel nisso também, pressionando. Sim, houve relatos de uma ameaça bem direta dos Estados Unidos de suspender acordos comerciais importantes se as hostilidades não cessassem imediatamente. Isso parece ter acelerado as negociações, que foram mediadas pela Malásia, e aí levou ao cessar-fogo. Mostra bem como a pressão econômica está sendo usada como ferramenta diplomática, né? Isso nos leva diretamente à política tarifária americana mais ampla, que continua gerando ondas pelo mundo, parece que não para. Exato. Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas ou ajustes. Temos 15% sobre a maioria dos produtos da União Europeia, que foi resultado de um acordo recente, aí 25% sobre produtos da Índia, com uma penalidade adicional por eles importarem petróleo russo, uma tarifa de 35% sobre o Canadá, o que é um aumento considerável em relação aos 25% anteriores, e ainda uma tarifa global de 50% sobre produtos de cobre. Assim, não é à toa que o Fundo Monetário Internacional descreve a economia global atual como tendo uma resiliência tênue, ou seja, está frágil, muito vulnerável a esses choques comerciais e também geopolíticos. São muitos pontos de tensão interligados globalmente. Um cenário realmente complexo neste dia 3 de agosto de 2025. Ficamos por aqui com este panorama. Obrigado pela companhia. De fato, essa interconexão entre conflitos armados, pressões econômicas e movimentos diplomáticos está cada vez mais visível, né? Gera um ambiente de muita incerteza para todos nós. Não deixe de se inscrever e seguir a gente, para não perder as próximas análises. E fica a reflexão. Com essa aparente fragmentação global e a dificuldade das instituições internacionais tradicionais em dar respostas eficazes, quem é que vai definir as regras do jogo daqui para frente, né? Até a próxima!